Olá, pessoal! Chegamos então no nosso módulo 5, que é o último módulo desse curso de introdução a circuitos elétricos. Então, nesse módulo vamos falar sobre teoremas de circuitos elétricos. O objetivo então é revisar as técnicas de análise de circuitos, principalmente os dois métodos que nós vimos de análise de malhas e o método dos nós, ou análise nodal. É inevitável utilizar essas técnicas para a aplicação dos teoremas que nós vamos estudar. Também falaremos do conceito de transformação de fontes, que envolve substituir uma fonte de tensão em série com um resistor por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor de mesmo valor, de tal maneira que a característica de tensão e corrente seja mantida. Então é uma técnica que também auxilia em boa parte das análises. E veremos aí os teoremas da superposição, ou o princípio da superposição, teorema de Thevenin e teorema de Norton. Lembrando, tudo isso se refere a circuitos elétricos lineares. Então, circuitos elétricos lineares, só para contextualizar, envolvem presença de componentes, né, que se comportam de maneira linear, né, a relação entre a tensão e a corrente. Então, esses circuitos são representados por circuitos com resistores, capacitores e indutores. Falaremos um pouquinho mais sobre isso. Então, o nosso conteúdo, veremos aí o conceito da linearidade para identificar o circuito linear e a aplicação da superposição. Nisso a gente vê também transformação de fontes. Em seguida falaremos do teorema de Thevenin, teorema de Norton, teorema da máxima transferência de potência. Então essa aula ficou dividida em duas partes, e a primeira parte nós trabalharemos com esse tópico aqui, com o primeiro tópico. Bom, então o objetivo de aplicar teoremas em circuitos é tornar circuitos complexos mais simples, reduzir a quantidade de componentes para representar um determinado circuito. A aplicação requer que o comportamento do circuito seja linear. Em outras disciplinas, como eletrônica de potência, a aplicação de tensão e corrente não segue uma função linear. Então esses circuitos são ditos não lineares, são objetos de outras disciplinas. Bom, a linearidade ela tem duas propriedades, que é a chamada homogeneidade ou fator de escala e a aditividade. O que é a homogeneidade? Se nós temos um circuito de uma bateria alimentando um resistor, se nós dobrarmos a tensão da bateria, dobra também a corrente que circula no resistor, pelo mesmo fator, né? Então, se multiplicar por 2 a tensão, multiplica por 2 a corrente. Se dividir por 2, divide por 2, e assim por diante. Essa relação é uma relação de homogeneidade. A outra relação, outra propriedade, né, é a aditividade, que diz que se nós alimentarmos um circuito com uma determinada tensão de uma bateria, teremos um valor de corrente. Se colocarmos
Se colocarmos para alimentar o mesmo circuito com outra bateria, que vai injetar uma corrente, uma outra corrente, a corrente total vai ser a somatória da corrente da primeira bateria com a corrente da segunda bateria. Né? Isso é o chamado aditividade. Essas duas relações são aplicadas na expressão da lei de Ohm, em que a variação da tensão acompanha a variação da corrente. Então, o circuito linear é quando a saída pode ser considerada tensão ou corrente, varia linearmente com a entrada. Um exemplo de variação que não é linear é o caso da potência com a tensão, ou então a potência com a corrente. Como nós já vimos, né? A potência ela varia com o quadrado da tensão ou com o quadrado da corrente. Então aqui no exemplo, eu sugiro que esses exemplos sejam refeitos como forma de estudo, de exercício, e eu vou apresentar para vocês o desenvolvimento já pronto, né, nesse slide. Então, um circuito contendo duas malhas e está sendo avaliada aqui a tensão aplicada aqui chamada de Vs, que é uma tensão de uma bateria conectada nesse ramo, né, em série com resistor de 4 ohms, e a corrente I.O., que passa nesse outro ramo do circuito, contendo aqui uma fonte de tensão controlada por tensão. Então essa fonte aqui ela fornece 3 vezes Vx, sendo que Vx é a queda de tensão nesse resistor de 2 ohms. Muito bem. Então o circuito com duas malhas determina a corrente O quando a tensão for 12 volts e quando a tensão for Vs, né, for 24. Então aplicando a análise de malhas, né, que são obtidas as equações referentes a essas duas malhas. Vx é a queda no resistor, né, 2 vezes a corrente da malha 1. Então aqui obteve-se uma equação sem a variável Vx, né, então fica com as correntes de malha e a variável Vs. Por substituição, por adição, né, na verdade, das duas equações ali, chega numa relação entre a corrente de uma malha com a da outra malha, e aqui na última, nessa expressão aqui, você tem a relação da corrente que está sendo pedida com a tensão aplicada. Então 12 volts, a corrente é 12 por 76 amperes, com 24 volts ela dobra, vai para 24 por 76. Então, dobrando a tensão, a corrente também dobra. Essa é a propriedade da linearidade que pode ser observada em qualquer circuito como esses que nós estamos vendo, contendo apenas baterias e resistores. E pode ser fontes de tensão ou fontes de corrente. Com isso, nós temos o chamado princípio da superposição, ou teorema da superposição. Então, a tensão ou a corrente em um elemento de um circuito linear, ela é a soma algébrica da soma das tensões ou das correntes naquele elemento, em virtude da atuação isolada de cada uma das fontes independentes. Então, as etapas de aplicação desse método,
é que primeiro são desativadas as fontes independentes, exceto uma, que é a que você vai considerar o efeito. Então você vai obter a saída em tensão ao corrente devido a essa fonte, usando as técnicas de análise. Uma fonte de tensão, quando a gente fala ali de desativar as fontes independentes, desativar uma fonte de tensão é fazer uma ligação direta entre os terminais dessa fonte, ou seja, aplicar uns 0 volts, que é o curto-circuito. E para a fonte de corrente é aplicar um circuito aberto, que é a corrente igual a 0. Na segunda etapa, repetir a etapa 1 para cada uma das demais fontes independentes. E no final, encontrar a contribuição total, somando algebricamente as contribuições de cada uma das fontes. Vamos para o exemplo. Então, obter a corrente que atravessa o resistor R2, chamamos aqui de I2, utilizando o teorema da superposição. E depois justificar como o teorema não pode ser aplicado para o cálculo da potência dissipada no R2. Então aqui o cálculo da corrente, nós temos um circuito contendo uma fonte de tensão de 36 volts e uma fonte de corrente de 9 amperes. No primeiro passo, nós abrimos o circuito, eliminando a fonte de corrente, e estamos calculando a corrente I2, chamada de I2', devido à fonte de 36 volts. Fazendo isso, nós temos a expressão de cálculo. I2', pela lei de Ohm, é a queda de tensão no resistor R2 dividido pelo valor da resistência. Então, isso é equivalente a fazer o cálculo da corrente do circuito, né, e multiplicar pela resistência. Então, a corrente do circuito é 2 amperes. 36 volts dividido pela resistência equivalente em série do 12 ohms com 6 ohms. Na segunda etapa, nós temos a fonte de tensão aqui colocada em curto e avaliamos a corrente I2 duas linhas devido à fonte de 9 amperes. Aqui, se vocês lembrarem das aulas anteriores, chega uma corrente no nó que se distribui entre dois resistores em paralelo. Tem uma que nós queremos saber, que está naquele resistor, e a outra vai no resistor de 12. Então isso aqui leva ao chamado divisor de corrente, resultando em 6 amperes. Então a somatória da corrente de 2 amperes com a corrente de 6 amperes, devido às atuações isoladas de cada uma das fontes independentes, levou a um valor de 8 amperes de corrente circulando no resistor, que é a resposta do exercício. Quando a gente analisa a potência dissipada no resistor devido à primeira etapa, né, a primeira corrente, 2 ao quadrado vezes 6, 24 watts.
Na segunda etapa, devido à fonte de corrente, 6 ao quadrado vezes 6, 216 watts. Se fosse aplicar a superposição, essa somatória teria que bater com a corrente total, que é ali 8 ao quadrado vezes 6, que dá 384 watts. Mas a somatória não bate. 240 é diferente de 384. Então a superposição não pode ser aplicada para calcular a potência, porque a potência não tem variação linear com relação à corrente e com relação à tensão. Beleza? Bom, então nesses outros dois exemplos é aplicado o teorema da superposição. No exemplo 2, para calcular essa tensão aqui no resistor de 4 ohms. Então você tem primeiro uma tensão devido aos 6 volts, né, que a gente vai chamar de V'. Depois vai ter uma queda de tensão considerando apenas de 3 amperes ali da fonte de corrente. A gente vai chamar de V'. E a tensão vai ser V' mais V'. No exemplo 3, determine I0 no circuito. Está aqui o I0. Aqui tem que considerar somente a fonte de 4 amperes primeiro. Vai aplicar a análise de circuitos, descobrindo um valor de corrente I0'. Depois vai desligar a fonte de 4 amperes, né? Ou seja, vai abrir aquele trecho e reativar a fonte de 20 volts para descobrir novamente a corrente, que vai ser a I0', e descobrir então a expressão total da corrente. Essa fonte de 5 vezes IO é uma fonte de tensão controlada por corrente que deve ser mantida intacta, não pode ser retirada do circuito porque ela depende de uma variável. O funcionamento ali depende dessa fonte, ela não pode ser eliminada. Então, os próximos slides apresentam a resolução desses exemplos que eu vou comentar, e eu sugiro vocês, como exercício de casa, né, como atividade extra, resolver esses exercícios. Então, o exemplo 2, né, que considera só os 6 volts, aqui só os 3 amperes, utilizando os métodos de análise que nós já sabemos bem. A tensão dá primeiramente 2 volts, poderia ser feito por divisor de tensão, e a corrente dá 2 amperes, né? E aqui a tensão deu 8 volts. Usando o divisor de corrente, né? E depois calculando a queda de tensão, 4 vezes o valor da corrente calculada, de 2 amperes, então 8 volts, e aqui o valor de tensão ali que foi pedido, 10 volts. No exemplo 3, tem que ser feita a análise com bastante cuidado, considerando aqui, nesse caso, a análise de malhas. Então, a corrente da primeira malha é o próprio 4, né, porque está em série com a fonte de corrente. Aplicando a análise de malha na segunda malha, então a lei de Kirchhoff das tensões vai chegar nessa equação aqui. Depois, no laço 3,
vai chegar nessa equação aqui. E, analisando esse nó, I3 mais I0', é igual a I1. Então, I3 é igual a I1 menos I0', que pode ser substituído lá na equação, né? Então, conseguimos aqui jogar o I3 na expressão, nas duas expressões aqui do I3, e o I1 ficando então com I2 e I0'. Resolvendo ali então, I0' deu essa expressão aqui. Indo para a segunda etapa, também por análise de malha, o laço 4 foi tirado essa expressão, o laço 5 essa expressão, e 5 é menos o IO, duas linhas. Então o IO duas linhas deu menos 60 por 17. E a corrente IO, então, é a soma, que dá menos 0,47 amperes. Para a gente finalizar essa aula, nós temos aqui a transformação de fontes. Então, uma fonte de tensão em série com resistor pode ser colocada como uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Sendo que na primeira expressão ali a tensão é a corrente I vezes a resistência. E no segundo circuito, a corrente I é igual a tensão dividido pela resistência. Então aqui você mantém as características de tensão entre esses dois terminais aqui e a característica da corrente que circula. Então essas duas formas são equivalentes, né? Isso nós chamamos de transformação de fontes. Então vamos ver um exemplo. Determina a corrente L na carga no resistor de 4 ohms, converta a fonte de tensão em uma fonte de corrente e depois, usando a fonte de corrente resultante da parte B, calcule a corrente nesse resistor de carga e compare com a resposta na letra A. Então a primeira pergunta, corrente no circuito pela lei de Ohm, 6 dividido por 6, 1 ampere. Aplicando novamente a lei de Ohm para fazer a transformação de fontes, 6 dividido por 2 deu 3 amperes. Então é uma fonte ali com 3 amperes, paralela com a resistência de 2 ohms, com a carga de 4 ohms nos terminais. Usando o divisor de corrente, voltamos no valor de 1 ampere. Então, usando a transformação de fontes, a carga recebe exatamente a mesma corrente. Portanto, não é alterado
o circuito, né? O circuito, em termos de corrente e de tensão, é mantido idêntico. E ficamos por aqui nessa primeira parte. Nas partes seguintes, entramos no teorema de Thevenin e no teorema de Norton. Obrigado e até lá.